Então, meninos, vamos dar prosseguimento hoje, né? Nossa 8ª aula de desenho técnico. Já estamos relativamente adiantados, né, no que a gente precisa verificar na nossa ementa. O nosso objetivo hoje é concluir aquela ideia de que a gente formou ali, né, de fazer o nosso traçado do nosso ponto, aquele no espaço, né, que a gente tem lá refletido, né, nos diedros, como a gente viu, colocarmos ele, né, em prática dentro do plano. Como fazer isso? Como a gente iniciou ontem, né? Traçando a nossa linha de épura, a nossa épura, né? A nossa linha de terra, delimitando uma origem que, através desta, a gente consegue, então, colocar os nossos elementos do ponto. Quais são os nossos elementos do ponto para aqueles colegas que ontem não estavam? Qual deles? Qual é o primeiro deles? Quem lembra? Como é que é, professor? Desculpa que eu estava meio... Fala mais alto, João, por favor. Abscissa, não, professor? Isso, nosso primeiro elemento do ponto. Nós tínhamos lá um ponto, só fazendo aí, né, uma menção, uma lembrança. Este ponto, ele era definido por uma letra maiúscula. O primeiro ponto era o ponto A, né, maiúsculo. Tinha 3 cotas, tinha 3 numerações, vamos dizer assim. A primeira delas era a abscissa. Isso. A segunda delas era o afastamento e a terceira delas era a cota. O que a gente verificou na aula de ontem? Que quando a gente traçava a nossa linha de terra, nós colocávamos, né, uma linha, sendo isso um segmento de reta, porque dávamos uma origem e um fim, então não era apenas uma reta, e sim um segmento, né? E dentro desse segmento de reta, nós tínhamos a nossa origem. Botávamos ali uma marcação que significava o ponto O, né? O LT, que era o segmento de reta. L, né, no início e o T no final da linha. Bom, quando demarcávamos esta origem, o que significava? Que nós tínhamos que, então, fazer o nosso ponto em épura. Como que fazíamos isso? Pegávamos aquela abscissa, né, que nos era dada, e o valor desta era a distância da nossa origem, onde começava o nosso ponto. Aquele valor, ele era representado por qual letra? Claro, levando em conta a referência ao ponto, né? Se eu estivesse no ponto A, o ponto A, mas ela tinha índices. Qual era o índice para a abscissa? No ponto A era o nosso A0, correto? Correto, né? Então, vamos supor não, no primeiro exemplo que tínhamos, o nosso ponto A, ele era representado por uma abscissa de valor 10, um afastamento de valor 30 e uma cota de valor 40. Verificamos que ele estava no primeiro diedro. Por que a gente chegou à conclusão de que ele estava no primeiro diedro? Nós pegamos, né, e fizemos lá uma menção ao nosso desenho do diedro, aquele que a gente já vem conversando em cima dele desde sexta, né? Se eu não estou enganada. Então, nós verificamos lá que, através do eixo cartesiano, aquele lá da escola e da regra dos sinais, nós conseguimos sempre obter os valores, ou seja, o local do nosso afastamento. A gente verificou que a nossa cota é aquela distância que a nossa abscissa vai ter com relação ao eixo Y, ou seja, verificamos, por exemplo, que ela vale 10, no caso do ponto A do exemplo de ontem, pegamos 10 milímetros da origem, deixamos um ponto ali, representado pela letra A, índice 0. E assim, depois, nós fizemos o outro traçado, a cota. A cota é uma menção no eixo Y, no eixo das ordenadas. Então, nós tínhamos que traçar uma distância da nossa abscissa
no valor de 40 milímetros. Traçamos isto para cima da nossa linha de terra ou para baixo? Cima. Para cima, né? Para cima. Para cima. Traçamos isso para cima pelo fato de que a nossa cota estava com um valor positivo. Ela não era uma cota negativa. Sendo ela um valor positivo, verifica-se que ela tem que ficar acima do eixo de referência, que é a linha de terra, que é aquele que nos dá os nossos semiplanos. Bom, perfeito. Achamos, então, a abscissa, marcamos. Achamos a cota, marcamos também. Com isso, a gente precisava ter o afastamento. O nosso afastamento era dado como positivo ou negativo? Ele valia 30. Ele era positivo, né? Mas a gente verificou que o afastamento nada mais é como a projeção da nossa cota. O rebatimento da nossa cota. E a gente, então, fez o desenho, né, com muita tranquilidade, ele ficou ali marcado para baixo, né, da cota. E com isso a gente teve, então, uma épura, né, que nos fez menção ao nosso ponto A. Então, vamos retomar. Vamos retomar esse assunto. Só me deixem achar aqui. Não. Todos enxergam? Estão a enxergar aí? Não apareceu nada para mim, professora. Para mim também. Tá pra mim, Para Não? mim não apareceu Travado? nada também, não. Tá. Só um momentinho que eu vou ter que colocá-los. Tá tranquilo. Olha aí. Alguém tá com o volume da TV alto pra caramba aí. Eu julguei que fosse o João. Pela... Acho que é o Robson. Não, era a minha pequena que tá com o telefone aqui, foi mal. Vou desligar aqui o microfone. Ah. Deixa quieto. Tá bem. O programa acho que está travando, porque para mim fez uma menção de reflete, né? Quem é que estaria falando, digamos assim. Bom, vamos ver se eu consigo puxar aqui. Apareceu? Ok, apareceu. Sim. Ok. Então está aqui, gente. O nosso ponto A, né? 10, 30 e 40, certinho que eu comentei com vocês. Depois a gente partiu para o ponto B, que era 40, menos 15 e 35. Marcamos ele aqui, verificamos que ele estava no segundo diedro. Da onde que tiramos tais conclusões? Bom, tiramos tais conclusões daqui, do nosso diedro, do desenho que nós tínhamos lá. Ou seja, quando tínhamos cota e afastamento positivo, nós estávamos no primeiro diedro. Quando tínhamos cota positiva e afastamento negativo, estávamos no segundo diedro. Então, uma vez estando no segundo diedro, nós representávamos no nosso afastamento, né, para baixo, para cima, desculpem. Ok? Tranquilo? Tá tranquilo. Vamos traçar, então, o nosso terceiro ponto que nós íamos iniciar ontem e não fizemos. Eu acho que eu já tinha posto aqui os 90, mas vamos fazer novamente para os colegas que não estavam. Bom, antes de mais nada, graficamente, quando eu falo graficamente, eu quero que vocês atentem na cara do desenho, por assim dizer. Naquele desenho que eu vou entregar para vocês como algo valendo o trabalho. O que está errado na grafia do ponto B?
Duas coisas. Tracejados. Perfeito, o tracejado. Esta linha tem que ser tracejada. Tá? Está aqui, ó, tracejado. Então, tá aí. Tracejada. Outra coisa que está errado na grafia. O índice, né? Ele é aqui embaixo. Lembram? Vamos ver se eu acho o símbolo. O A também. Vamos ver se eu acho um símbolo aqui. Não está ficando. Tem alguma coisa mal configurada. Mas, enfim, gente. Preciso que vocês verifiquem que ele é abaixo. Depois eu configuro para passar certinho para você. Vamos traçar o ponto C para a gente prosseguir. Ponto C. Eu tenho 90, 50 e menos 30. Quem é o 90? A abscissa? A abscissa, ou seja, ontem foi o Rafa que fez a pergunta bastante pertinente se essa abscissa era traçada da origem ou do ponto né, anterior. Ela é da origem. Vou pegar aqui a minha referência. Vou copiar, né? 90. Esse 90 está em milímetros, né? Foi dado lá no exemplo. Então, se vocês fossem desenhar à mão livre, teriam que colocar ele lá na escala correta. Bom, 90 está aqui. E agora? Quem é a minha cota? Menos 30. Menos 30. Então, vou traçar menos 30 para cima ou para baixo? Para onde? Para baixo. Para baixo. Uhum. Então, vamos ver aqui se está os 30. Perfeito, ó. Linha 30. Então, traçado. Vou tirar aquela linha que eu deixei de base aqui, que ela não pode ter no desenho. E agora eu tenho um afastamento de quanto? É 50. De 50. Para onde? Para cima ou para baixo? Baixo. Por quê? Porque é positivo? Perfeito. Então, tá aqui, ó, o que nós fazíamos lá com o nosso ponto C ontem. Correto. Então, conseguiram enxergar aí, afinal de contas? Puxei, não sei se puxei certo. Para mim, trancou, professor. Trancou? Sim. Eu achei que tinha trancado. Espera aí. Agora deu, né? Gente, esse afastamento de 50, ele é desenhado para baixo. Por quê? Porque ele é positivo, né? Então, 50. Aqui no meio não, né? Aqui nos 30, ó. A gente tem que ter aí algo que nos delimite os 30. Que está aqui. Bom, vamos ver aqui se ficou 50? Ficou 50. Perfeito. O que eu vou fazer é só trazer esse 50
né? Para ele não ficar... Aqui saiu mal, tá? Deixa eu repetir. Ok. Bom, qual é o índice que tem que ter agora? O que está faltando aqui para deixar meu desenho completo? O C0. Perfeito. Vou copiar daqui. Um minuto, que tem uma travadinha. Tá. Então, aqui, eu vou ter a letra C minúscula, 0. Tá? Vou ter aonde a minha conotação de cota? Nos 30 ou nos 50? É nos 30, né? Nos 30. No menos 30, ó. Aqui é um C. De que jeito? Minúsculo. Minúsculo. E o índice dele? Apóstrofo, Não, isso. Apóstolo. Pô, eu tava querendo escutar essa palavra que eu não decorei, vou ter que apontar apóstolo. Meu Deus do céu. É mais Apóstolo. fácil falar apóstolo. É apóstolo ou agora eu fiquei viajando. Como é que você fala? É a metade da aspas, pronto. Aqui. E aqui embaixo, no meu afastamento, apenas Um C. a letra C. Aqui. Perfeito. Agora, cabe nós dizer em que diedro está. Qual diedro está? Terceiro, não. Terceiro, acho. Por quê? É, terceiro. Terceiro ou quarto? Por quê? Não, é Cota quatro. negativo Quatro. e Não, afastamento não. positivo. Então, vamos lá no nosso roteiro, que ele vai nos auxiliar a gente definir esse impasse. Vamos lá. Aqui. É o terceiro. Não, quarto, na verdade. É o quarto, é o quarto. Quarto. É o quarto. É. Só um minutinho que eu quero achar minha figurinha. Aqui, gente. Tati. Cota negativa e afastamento positivo, que é o nosso caso, quarto diedro. Ou seja, desenhamos a cota abaixo do eixo da ordenada e o afastamento também. Então, trazendo aquele exemplo, né, que virou o clássico aqui do meu exemplo para vocês de cota e afastamento, é o sombreado, né? Que, por coincidência, até a gente verificou aqui, né? Que o meu afastamento ficou até maior, correto? Então, aqui eu vou fazer menção ao quarto diedro. Pergunto a vocês, essa escrita que eu estou fazendo aqui, ela é convencionada a fazer assim, né? É um padrão de informação. Mas, se eu não quisesse colocar esse quarto diedro aqui, tecnicamente eu já dei a informação para vocês do que é necessário? Sim. Sim. Por quê? Porque quem entendeu lá o plano cartesiano, né, e a posição dos diedros, verifica que eu tenho uma cota negativa. Os únicos dois diedros, são 4.
Os únicos 2 diedros que é possível uma cota negativa é o terceiro diedro e o quarto diedro. Os outros é impossível. Então, eu já fico aí apenas com 2 incógnitas, com 2 dúvidas. Bom, o afastamento no terceiro e no quarto, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Quem vai depender do que me foi informado. Se me foi informado um afastamento positivo, eu já tenho esta característica. Se fosse um afastamento negativo, ele estaria aqui para cima. E como que eu consigo gravar isso? Se eu gravar o primeiro e o segundo diedro, eu já sei os outros 2, correto? Só que espelhado. Então, gente, vamos começar a fazer analogias para a gente não ocupar a nossa cabeça com informações que não precisa. Ou seja, eu tendo em mente que existem 4 diedros, eles andam num sentido anti-horário. Uma das poucas coisas, né, que andam no sentido reverso, né, do relógio. Mas eles andam. Se eu tiver em mente, né, o que acontece aqui, eu tenho a mesma coisa espelhada aqui embaixo. Aqui no primeiro diedro, que é o espelho do terceiro, as coisas acontecem sempre de forma positiva. E o outro de forma negativa. Se eu souber fazer esse desenho mental aqui de cima, eu vou ter os outros 2, né, por consequência, simplesmente com todos os sinais trocados. Beleza? Posso prosseguir? Beleza. Eu preciso achar ainda o ponto D, que é 120, menos 40 e menos 20. Então, vamos voltar lá. Vamos copiar aqui. 120. Menos 40, né? Isso, e menos 20. E menos 20. Positivo. Isso aí mesmo. E menos 20. Tá aqui. Ah. Gente, 120, quem é? Abscissa. Abscissa. Uhum. Até aqui eu tenho 90. Mais 30 eu tinha 120, né? Também dá. Também dá. Não, é só para dizer para vocês que a regra, ela tem que ser sempre medida da origem. Mas não necessariamente que tu tenhas que voltar à origem. Tu tá desenhando lá numa folha, que nem eu mostrei para vocês, naquelas plantas imensas, né? A mão, por exemplo, tu podes fazer a conta rápida, né? De onde está o teu último ponto e acrescer, neste caso, nosso 30. Tá? Não vou fazer isso, mas só estou lembrando que a gente não precisa ficar refém disso, né? Desde que a gente saiba que a origem é lá. Então, 120. Aqui. Gente, eu tenho agora uma cota e um afastamento negativo. A minha cota vale? 20. 20. Negativo. Isso. Então, vou puxar 20 para baixo. Tá aqui. 20 para baixo. Esta é a minha cota. Vou colocar aqui. Peço um minuto, que travou o programa. Tem que sair e voltar. O programa é desenvolvido. Ele é muito pesado. Quem instalar ele aí vai verificar que ele é muito pesado. É um programa que tem que rodar
no computador, basicamente ele aí, né? Se o computador não tiver bastante memória. E eu estou trabalhando com ele dentro da plataforma. Uhum. Então, ele trava mais do que o normal. Quem for baixar o programa, brincar nele aí, vai verificar que ele não trava tanto que nem está acontecendo aqui. Bom, o meu afastamento agora é negativo e tem módulo 40. Para onde ele é agora? Para cima, né? Correto? O espelho de baixo. Sim. Então, tá aqui. Como ele vai ser representado? Travou de novo. Sai daqui. Permanece ainda, gente. Só um minuto. Uhum. Bom, enquanto isso, vamos verificar a informação onde não está com tantos problemas. Bom, aqui, ó, é a nossa épura daqueles pontos. Nós temos que chegar lá com um desenho tal qual este. Verifiquem. O ponto D pertence ao terceiro diedro. Por quê? Pelo motivo que conversamos há pouco. Está aqui, ó. Nós temos cota negativa e afastamento negativo. Afastamento negativo. Isso só ocorre no terceiro diedro. Uhum. Então, por isso, né, que a gente vai ficar com um desenho nesta característica. Aqui não sei, duplicou, tá, gente? Ah, aqui era um trabalho. Vamos remover isso para o fim. Ah, que coisa, está muito travando. Agora travou o outro programa, que destravou. Vamos concluir aqui. Bom, então aqui o 40. O que está faltando? Eu colocar os meus índices, né? Onde vai ser os meus índices? Aqui e aqui. Afastamento sem índice algum. Índice. Ó. E aqui o 0. 0. Então, tá aqui, gente. O que está mal? Novamente, as linhas, né? Que elas devem ser pontilhadas. Fina ainda. Isso. Uhum. Apareceu a escala aí para vocês dela? Não. Agora sim. Apareceu. O que eu vou explicar para vocês aqui? Dentro do programa, a gente precisa... Eu já falei para vocês, existe a escala real e a escala do desenho. No AutoCAD, tá? A gente vai ter a nossa escala, aquela que a gente vai trabalhar, e depois, quando a gente for aqui para o layout, que a gente chama, eu vou fazer uma nova escala. Ampliação ou redução do meu desenho, conforme a minha necessidade. Neste caso, provavelmente que vai ser de ampliação. Por quê? Porque eu tenho um desenho pequeno. Verifiquem, eu desenhei 120 milímetros, que é o meu último ponto, minha última referência aqui de abscissa. Então, provavelmente, se eu fosse fazer uma planta, entregar um desenho naqueles formatos que eu já mostrei aqui para vocês, eu tivesse que ampliar. Às vezes é necessário reduzir. Aí, estas linhas aqui, pontilhadas, numa escala muito pequena, acaba que na hora da plotagem, né, da impressão do desenho, ela fica como se fosse contínua.
Uhum. Então, a gente tem que verificar para que isso não ocorra. Por exemplo, aqui, a espessura das linhas está correto, concordam? Uhum. Linha de Sim, terra, linha contínua, fina. Linha, né, aqui para marcar a cota e o afastamento, fina e tracejada. Aqui está tudo ok. Apenas o tracejado, que eu vou mostrar para você. Se eu tivesse colocado no outro tracejado, vamos ver se aparece lá bem. Que é aquela que é a minha área de impressão, né? Eu não estou imprimindo aqui. Ó. Olha só. Erro de escala. Então, o que teria que ser feito? Eu não tenho como ensinar, vocês não mexem no AutoCAD. O que deveria ser feito para quem for baixar o programa e querer, né, que eu auxilie aí? A gente teria que escalonar a linha lá dentro do modelo, tá? Porque senão, na hora de imprimir, eu tenho uma linha tracejada? Não, né? Porque em alguns pontos ela ficou, em outros não. Então, isso é só uma explicação para vocês entenderem um pouco como é que funciona esse programa aí do desenho, tá? Então, tá aqui. Vamos deixá-lo como é para ser. Aqui está o nosso exercício. Até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Não? Não. Eu acredito que foi bem prático, né? Bem fácil aí da gente detectar aí. Eu só quero te perguntar uma coisa. A questão dos diedros ali, tu falou, eu não prestei tanta atenção. Não precisa ser botado os diedros, tipo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou é necessário? Não, não é que não precise. Normalmente a gente coloca. Uhum. Aí eu fiz para vocês aqui, ó. Vou puxar de novo para a gente verificar. Eu fiz a seguinte pergunta: se eu quisesse tirar o diedro, como eu tirei aqui os primeiros, eu coloquei. Se eu quisesse deixar sem a menção dos diedros, tu consegues, como leitor, intérprete de desenho, Sim. verificar o que eu escrevi aqui? Sim, dá de identificar qual o diedro é pelos Isso, pontos, se é positivo ou negativo. claro. Tem duas Mas coisas. assim, ó. Pode falar. Não, eu ia te perguntar só se fosse. Não, deixa eu acabar. Eu só ia te perguntar se fosse, por exemplo, fazer um teste para uma empresa e eu fosse fazer uma prova antes escrita. Se seria necessário botar ou não, só isso. A questão. Se eles Se aceitariam. fosse uma prova escrita, se desde que a tua EPRO estivesse correta, eu não verifico que seja necessário. Claro que essas coisas de avaliação, aí, concurso, provas, enfim, tu tens que seguir o roteiro que o teu analisador está colocando. Sim. Tecnicamente, não era necessário. Por quê? Porque o leitor vai fazer a verificação. Ali naquele caso que nós fizemos agora, a gente tem dois modos de verificar. Primeiro, se alguém te deu os pontos e disse quais eram os positivos e quais eram os negativos, por ali, sem nem desenhar a épura, tu já sabes o diedro. Poderia ser uma possibilidade de pergunta, por exemplo. Aquelas perguntas que eles gostam, né? Letra A, B, C, D, tá. No número, na letra A, o ponto A refere-se, né, ao primeiro diedro? Tu poderias dizer com muita tranquilidade que sim. Por quê? Tens uma abscissa positiva, tens uma cota positiva e tens um afastamento positivo. A única possibilidade disso é no primeiro diedro. Então, não terias, marcarias essa como uma opção certa. Outra, se te desse simplesmente o gráfico. Se eles te dessem o gráfico, eles não iam ter a preocupação de te botar primeiro, segundo no gráfico. Eles poderiam te fazer a pergunta para, sem tu saber valores do módulo do teu ponto, o diedro que está. Que é isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Por exemplo, se eu não te desse isto aqui de cima e não te dissesse aqui nada disso, poderia ser uma pergunta aí de concurso, de vestibular. Nem existe mais vestibular, né, gente? Mas no meu tempo, né? Poderia ser um gráfico qualquer. É necessário saber o módulo? Ah, aqui a cota valeu 40, o afastamento valeu, né, foi 30. Precisa tu saber isso?
Claro que não, ele não está interessado nos valores disso aqui, ele estaria interessado em verificar se tu entendes em qual diedro está. Sim. E de pronto, pelos conhecimentos matemáticos que a gente tem, sem saber qual é o módulo efetivamente, né, a gente consegue verificar que numa épora não tem outra possibilidade deste ponto A estar fora do primeiro diedro, esse no segundo, esse no quarto e esse no terceiro. Tá bem. Ok? Ok, obrigado. Merece. Bom, então aqui a gente verificou como é que a gente consegue aí traçar o nosso desenho numa épora. Para que isso é importante? Porque, afinal de contas, estamos falando e não desenhamos ainda uma peça, não identificamos nada de uma peça. Isso é importante porque agora, gente, nós vamos partir para coisas maiores. O que eu quero dizer com isso? Que aqui eu representei com vocês um ponto. Um ponto é um ponto. É algo minúsculo, né? No espaço qualquer que eu trago para onde eu quero. Mas eu tenho que trazer também outros elementos, que nem já falamos. Eu tenho que representar no espaço uma peça, uma engrenagem. Como que isso ocorre? Como que a gente consegue verificar essas projeções? Um exemplo bem simples, né, e bem direto que a gente verifica essas projeções, por exemplo, de como que a gente transporta uma peça para o espaço, é nas ferragens. Quem já foi aí nas ferragens? Não, nas lojas de materiais de construção, comprar piso. Quem foi aí por esses dias ou já esteve? Tumeleiro, Lorenzetti, né? Maron, essas lojas aí que têm mais possibilidades. O que eles fazem com vocês na hora de comprar um revestimento? Eles botam Além de num levar L de vocês para ver o espelho. revestimento. Hã? Eles colocam o revestimento num L de espelho para te ver de todos os ângulos. O que é aquilo? A projeção não mais do meu ponto A, do meu ponto B, do meu ponto C e do D, no primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. É a projeção da minha peça. Quando eles colocam para vocês naquele espelho, né? Tipo uma caixa, né? Espelhada, colocam ali o que vocês querem para chão, para piso. Eles colocam, às vezes, uma peça. O que vocês conseguem ver no espelho? Através de uma peça, como se vocês tivessem revestido o chão todo, né? O espelho amplia. O que é aquilo? A projeção, né? De quem? O meu afastamento. Aonde? Lá no espelho. E quando eu tenho mais de uma peça, não vamos falar nem de ponto, mais de uma peça, lá na loja de material de construção, eu quero ver a combinação do piso com o azulejo. Vai dar certo? Não vai? Um azulejo claro com piso escuro, vice-versa, não sei. Como faz? Coloca-se duas peças. Em posição de quê? De plano cartesiano, ordenada e abscissa. E na lateral, o que vocês enxergam? Como se vocês estivessem, né, na porta da cozinha, por exemplo, e visse toda a cozinha. Tivesse aquela ampla visão ali de como ficou o azulejo combinado com aquele piso. Isso é uma projeção. Porque quando vocês olham naquela pequena caixinha que eles têm lá, porque não é nada imenso, né? Cabe numa mesa, vocês têm uma ideia de amplitude. Isso é jogar, né? É uma estratégia para que vocês decidam rápido. Por quê? Porque aquilo que está no espaço, aquela ideia de fazer uma cozinha aí, né? Com um azulejo escuro, por exemplo, e com piso claro, fazer algo que é mais moderno, por exemplo, as pessoas estão usando ultimamente,
Mas vai dar certo no espaço que eu tenho? Vai ficar legal? Então, isso é a projeção. Nada mais é que esse subterfúgio matemático que a gente está aprendendo aqui. Bom, agora a gente precisa verificar como que fica, né, esse nosso contexto todo no espaço. Para isso, a gente precisa estudar as escalas. Lembram que eu falava para vocês? A gente tem que compreender como funciona esse jogo, né? Esse termo escalonado, essa peça que eu tenho que ter ali em proporções para que, apesar de muito pequeno, de numa folha 4, por exemplo, eu consiga dar ao meu leitor a ideia de que aquilo é muito maior do que eu estou vendo, sem que ele fique perdido, sem que ele não aceite aquilo. Porque, notem, depois que a gente conhece o que está fazendo, muito difícil o nosso plano visual entender ao contrário, aceitar ao contrário. Bom, antes de nós entrarmos no assunto escalas, tá? Proporção, eu quero encaminhar para vocês 2 vídeos. São vídeos do Telecurso 2000, né? E que nos dizem muito bem aquilo que a gente falou até agora. Vídeos simples, né? Com altamente didáticos, poucos minutos ali, né? Que a gente vai verificar ali como que as coisas são projetadas para a gente entrar, então, no assunto escala. Beleza? Vou encaminhar aí no WhatsApp. E aí você só me faça um certinho aí se chegou para a gente assistir junto.